Vamos iniciar então o nosso evangelho. Vasos de barro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a sublimidade seja da virtude de Deus e não de nós. Paulo. Não te furtes a transmitir os dons do evangelho. Se caíste, levanta-te e estende as mãos, construindo melhor. Se estiveste em erro até onde, reconsidere o gesto impensado e ajuda aos semelhantes. Se doente, permanece na confiança, encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. Se cansado, recompõe as próprias forças na fé e prossegue amparando sempre. Caluniado, perdoa e esquece o golpe, procurando servir. Menosprezado, não firas ninguém, esforça-te por ser útil. Perseguido, esquece o mal e faz o bem o que possas. Insultado, ouvida toda ofensa e auxilia sem mágoa. Em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma, estejamos convictos com o apóstolo Paulo de que possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor, como quem transporta um tesouro em vasos de barro, para que a excelência da virtude resplandeça por luz de Deus e não nossa. Então, o que nos fala, né? Para que toda a ação negativa contra a gente não devolva uma ação negativa. Por quê? Porque toda ação negativa, quando a gente devolve, existe ali uma vibração também negativa, né? E o que acontece? Essa vibração negativa tem energia negativa. E uma energia negativa, ela não nos produz coisas boas, nem corporal, nem mental. Então, quer dizer, vai nos fazer mal? Vai nos fazer mal. E aí, aquele senso de justiça que bate dentro de nós, falando assim, aonde está certo? A questão da gente querer fazer o julgamento e dar sentença por nossa própria conta e executar a sentença dada por nossa própria conta. Isso daí não faz bem. Por quê? Porque existe aquela coisa, a gente não sabe os porquês do outro e nem nosso, né? Quando a gente encarna, a gente não tem lembrança do que a gente fez na vida passada contra outras pessoas, né? E a outra pessoa também não sabe, né? Mas, então a gente não sabe o desenrolar da situação, o que está acontecendo. Às vezes, numa encarnação de 1927, a pessoa, depois de 2 encarnações, na terceira ali, depois que vai resgatar o que aconteceu, o que ela fez em 1927. Então, naquele momento, parece injusto, mas se você, às vezes, parar e ver no livro da pessoa, é um resgate. Isso significa que todo crime a gente deve abaixar a cabeça? Não, né? Tem a justiça aí humana, né, para tá resolvendo essas questões. Mas cabe a gente não guardar dentro da gente nenhum sentimento negativo, porque de fato faz mal, levar a vida para frente, né? Leve a sua vida para frente. O orgulho, é difícil controlar nosso orgulho? É muito difícil, não é difícil, é muito difícil, né? Quando a pessoa fere o nosso orgulho, fere o nosso senso de justiça, é extremamente muito difícil. Então, quer dizer, mas a gente tem que ir controlando, né? Essa é uma questão que aí faz parte do nosso progresso, ter equilíbrio mental. Isso nos ajuda muito ter equilíbrio mental, né? Mesmo porque todo mundo, quem não vai embora novo, fica velhinho, né? E quem fica velhinho depois aí começa a ter as consequências orgânicas, né, do seu estado mental. Nosso estado mental produz consequências orgânicas, né? Aqui do lado que tem o cachorrinho aqui, ó. E gosta de ficar deitadinho do lado, né? Então vamos continuar então o evangelho, né? Que a gente... Bem-aventurados aflitos, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de 2 espécies, ou se quisermos, tem 2 origens bem diversas. Que importa distinguir umas tem sua causa na vida presente,
outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultam dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração, que de dissensões e disputas funestas poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e aleijões são efeito da intemperança e dos excessos de toda ordem. Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio. Por fraqueza ou indiferença deixaram que se desenvolvesse neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração, mais tarde colhendo o que semearam. Admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Que todos os que têm o coração feridos pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que remotem passo a passo a fonte dos males que os aflige, verão se na maioria das vezes não pode dizer se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Sim, né? Na grande maioria das vezes, né? Nós somos a base, né, de todos os nossos males, né? Nós somos a base das consequências, né, que nos acarretam, né? Todas as nossas escolhas, todos os nossos caminhos, todos os nossos pensamentos, né? Muitas vezes acarreta em consequência para nós mesmos. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Muitas vezes até aquele infortúnio, né, que eu estava falando sobre a mensagem, que a gente acha injusto. Ah, aconteceu isso comigo, fulano fez isso comigo, eu nunca fiz nada com fulano. Nessa vida. Nessa vida. Ou talvez não foi nem com aquele fulano, foi com outro fulano, né? Algo parecido ou similar. Mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto na verdade sua má estrela é sua própria incúria. Os males dessa espécie constituem seguramente o número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. O que traz a nossa felicidade? Nós. Se você falar que não tem como a gente falar que é os outros que traz a nossa felicidade, porque isso não é verdade. O que traz a nossa felicidade é o nosso estado de espírito. Quem proporciona o nosso estado de espírito? Nós. Ah, mas fulano ajudou com que eu tivesse desequilibrado hoje. Quem está desequilibrado? Você ou fulano? Para o seu estado de espírito não estar bem, o seu estado de espírito não estar bem, quem está desequilibrado? Você ou fulano? Você, né? Então, quer dizer, fulano fez com que eu conseguisse desequilibrar o meu estado de espírito. Mas quem desequilibrou o seu estado de espírito? Foi fulano? Mas o estado de espírito é de quem? É seu. Então, no fim, é você que desequilibrou. Por qual motivo? As bases, né, pelo que eu entendi, é o egoísmo e o orgulho. Atingiu um desses dois nosso em que a gente desequilibra nossa base de espírito. É muito importante a gente gostar muito da gente, né? É importante demais a gente gostar da gente, né? Para que não saia aí dando tiro, né? Com o dedo, né? As pessoas falando, ó, você é culpado, que lá foi culpado, que não sei o que lá. Então, quer dizer, um monte de consequências foi culpado pelo nosso estado de espírito. Mas o estado de espírito é nosso, né? A gente tem que entender isso, né? Tem que ter a coragem, né? A vergonha na cara de falar, ó, é eu que tenho que mudar. Então, esse foi o evangelho de hoje, né? Pra gente ser prudente, né? No que fazemos, né?
nas nossas escolhas e mais prudente ainda de como nós absorvemos ela. Então esse é o evangelho de hoje, né? A mensagem de hoje. Muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, pela oportunidade, que seja feita sempre a sua vontade, não a nossa. Iluminar os nossos caminhos, os nossos pensamentos. Tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, boca para falar, coração para sentir. Pai amado, Jesus querido, santificado venha a nós vosso reino de misericórdia. Se na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, da mesma forma e medida que nós perdoarmos nossos devedores. Não os deixeis comer a tentação, mas livrai-nos da prática de todo mal, e assim seja. Obrigada. Imagina, né, ser perdoado na mesma medida que a gente perdoa, o negócio vai estar feio, né? Então tá.